Bom dia, meus amados. Hoje é o último sábado de junho, dia 24 do ano de 2023. E lá se vai meio ano. Mais uma semana estaremos já no segundo semestre deste ano, né? As coisas estão indo tão rapidamente que não dá tempo nem de parar para pensar. E não só o tempo está acelerado, mas tudo está acelerado. Agora nós estamos na reta final, como já foi dita tantas vezes, e é essa a impressão que nós temos, que agora nada mais demora, né? Apesar de muitas pessoas lamentar o tempo todo que nunca chega, nunca acontece, nunca isso, nunca aquilo. Na verdade, as pessoas estão projetando algo que só está dentro da sua mente, que não faz parte da realidade, então isso de fato nunca chega. Mas aquilo que está dentro da transição planetária, da ascensão das almas, dentro do plano divino, segue rigorosamente o plano. Porque é um plano divino, um plano de quem criou tudo isso. As coisas realmente agora estão avançando numa velocidade nunca vista. Eu coloquei agora esses dias, né, aqui para vocês, uma informação que chegou, que dizia que a nossa consciência, né, a consciência dos humanos, das almas encarnadas aqui neste planeta, que são os humanos, a consciência iria agora sofrer uma expansão rápida e impressionante. Aquilo que em média levava 3.000 anos vai fazer a mudança dentro de um ano. Então, 3.000 anos em um. Foi falado há uns anos atrás que Astar Sheran enviou uma mensagem que dizia que aquilo que levava séculos levaria meses. Também teve uma mensagem em algum momento, que também fazem alguns anos, 2, 3 anos, eu não lembro mais, que dizia que nós viveríamos a mudança, mas isso não é da consciência, é a mudança prática, né? Aqui da matéria, do mundo material. Na média, 7 anos em um. Então, o que estaria mais ou menos na nossa consciência projetada para, tipo assim, uma previsão de 50 anos iria ser em 7 anos, né? Porque as coisas agora vão acontecer. Não tem nenhuma possibilidade de não acontecer a mudança final agora, porque foi definido isso. Também coloquei em textos ou mensagens anteriores que em 2010 houve a mudança da linha de tempo da Terra, porque nós atingimos uma frequência para essa mudança, inclusive extinguindo a linha de tempo do Armagedão, que seria muito trágico para o planeta, inclusive com a grande possibilidade de o planeta ser dissolvido, extinto. Então é assim, nós temos as escolhas, sim, não somente no coletivo, mas também no individual. Se não tivéssemos escolhas, o que nós estaríamos fazendo aqui? Por mais que tenha limitações, por mais que tenha o controle das trevas, por mais que a consciência seja limitada, por mais que tenhamos as crenças impostas e limitantes, nós sempre temos escolhas. Nós somos almas, não somos corpos físicos. A alma, ela é imortal e ninguém
pode aprisionar essa alma, porque essa alma é a consciência. Um governante, um dono da verdade, como se diz, um poderoso, pode fazer coisas horrorosas com o ser humano, mas sempre por corpo, porque a alma, a consciência, não tem o que fazer. Ninguém consegue segurar uma consciência na mão, mas tu pode prender uma pessoa com algemas, com cordas, dentro de 4 paredes intransponíveis, né? Mas a consciência não. Como dizia Paulo de Tarso, que depois se transformou no São Paulo, né? Paulo de Tarso, quando foi preso pelos soldados, né? Aliás, foi preso pelo imperador romano, mas os soldados estavam levando ele para matá-lo, né? E ele dizia para os soldados: vocês pensam que vão me matar? Os soldados diziam que sim, porque eles tinham ordem para isso, mas ele dizia: vocês não vão me matar. Vocês vão matar só o meu corpo. Vocês não vão me matar. Podem ter certeza absoluta. E isso, inclusive, impressionou os soldados, que ficaram até com medo, porque Paulo de Tarso falava com uma convicção tão forte que, de fato, causava pavor aos soldados que tinham que cumprir as ordens, né? Mas as coisas agora estão indo rapidamente. É um tema que hoje eu trago e vou intitular como a lei do retorno é imediata. Isso é uma situação que você pode testemunhar no dia a dia. Sempre foi dito que, por causa dos véus do esquecimento e das sucessivas reencarnações, a alma, quando encarnava, fazia suas experiências e tudo que ela fazia numa vida repercutia na vida seguinte e nas outras seguintes, né? Mas sempre era plantio numa estação, colheita na outra estação. Assim como uma lavoura, né? Na agricultura. Tinha tempo. Então, nós viemos para essa encarnação, não lembramos do passado. Não sabemos o que nós temos de crédito ou de débitos. Temos apenas a consciência, a lembrança daquilo que nós vivemos nesta vida, que nós chamamos de consciência biográfica. O inconsciente ou subconsciente não temos ainda lembranças, embora algumas coisas começam agora a surgir, mas vamos deixar essa parte de lado, porque o que nós vamos falar aqui agora é realmente do que acontece. E é preciso estar atentos, porque tudo está sendo mostrado, tudo está sendo visível, tudo está sendo descoberto, tudo está sendo revelado. As máscaras caem como jacas maduras. Não ficam mais no rosto de ninguém. A lei do retorno é imediata, porque se nas vidas passadas ela só acontecia na outra encarnação, agora tudo vai acontecer nesta encarnação. Não tem uma próxima encarnação na dualidade da Terra. Não há a mínima possibilidade. A transição, a ascensão vai fechar nesta atual geração. Se você está encarnado, você tem todas as chances de ascensionar. E independente se você vai desencarnar ou não desencarnar, porque vai chegar um momento que vai cessar os desencarnes e muitos vão continuar na nova Terra sem desencarnar. Mas isso não vai mudar nada, porque aquele que desencarna agora, ele tem que ter a vibração da frequência da nova Terra, ou então já vai para o exílio.
Então as pessoas ficam muito preocupadas com a morte. Eu acho incrível isso. As pessoas têm tanto medo da morte. Medo da morte porque se você já morreu 1000 vezes, né? Uma mais, uma menos não vai fazer diferença. Agora temos a chance de até continuar sem desencarnar. Mas isso não faz a mínima diferença para a alma que está pronta. Vai fazer toda a diferença para a alma que não está pronta. A alma que não está pronta vai desencarnar com certeza, porque ela não pode levar o seu corpo para outro planeta. O corpo é da Terra, é matéria da Terra. Essa é a verdade e a certeza que todos nós podemos ter, porque é assim que será. Ao desencarnar nesta vida, nesta encarnação atual, nessa existência atual, a alma que não está na frequência nova Terra é levada imediatamente para a psicosfera do planeta exílio. Algumas pessoas que têm o dom da viagem astral. Tem muitas pessoas que têm esse dom. É um dom maravilhoso. Embora alguns tenham medo. Não tem que ter medo. Se desdobrar. Conseguem visualizar no plano astral o que está acontecendo, coisa que os nossos olhos físicos não podem ver. Algumas pessoas já estão vendo e relatando isso. Como é impressionante o exílio que está acontecendo. É como se fosse pescar um peixe da água. Fisgou, puxou a vara, tirou-lhe da água e levou para o ar. É uma coisa incrível. Obviamente, já foi dito aqui também antes, que a alma que vai para o exílio, ela tem uma pequena parada em uma nave, em uma das naves que estão ao redor da Terra, e lá ela vai ser recebida, acolhida, orientada, esclarecida, que ela vai para o exílio. Ela saberá que não retornará mais para a Terra. E aí ela já tem uma consciência fora do corpo, um pouco mais alargada, para entender perfeitamente o que vai acontecer. Ela vai ser consolada porque o desespero vai ser tão grande que haverá choro e ranger de dentes, como dizem as Escrituras. E depois ela é levada então para a psicosfera do planeta condizente, porque não é um planeta do exílio, são muitos. Cada alma vai de acordo com a sua vibração. Vai ter planetas menos piores, né? Vai na psicosfera como se fosse aqui antes nas colônias espirituais. Vai começar a se preparar para, não vou dizer reencarnar, porque não sei se lá naquele planeta vai ser corpo de carne. Provavelmente vai ser uma outra forma, embora humanoide, outra constituição material. Então a gente diria, vai corporificar uma forma humanoide naquele planeta. O perispírito daquela alma vai começar a mudar essa plataforma onde é montado o seu corpo material, para que ele possa constituir um corpo material naquele planeta, como aqui fazia-se antes, cada vez que a alma reencarnava, um corpo humano da Terra, né? Esse processo está sendo feito muito intensamente. Algumas pessoas que fazem viagem astral estão relatando isso com uma perfeição. Porque o número de almas exiladas é muito grande. Nós sabemos que mais da metade vão ser exiladas. Pouco mais de 1/3 vai fazer a ascensão, que é também muita gente, né? Muitas almas. Portanto, não vamos nos desesperar, porque só depende de nós.
Faça o teu melhor, sempre com a intenção no bem. Você que ouve essas mensagens, que está interessado nesses assuntos, é muito difícil que não tenha praticamente todas as chances para ascensionar. Mas é preciso, sim, fazer os esforços ainda necessários. Não dá para dizer que o jogo está ganho, porque ainda tem um tempinho. E muitos times estão ganhando e nos acréscimos leva a virada, como se diz, né? Então, todo o cuidado, o vigiar e orar, os cuidados, o esforço necessário. Mas não precisa se desesperar, porque está tudo muito bem encaminhado. Você já fez a tua parte, você já fez o teu aprendizado, apenas as últimas lições. Amor incondicional, compaixão, respeito. Lembre dessas coisas, desses pilares. Não custa nada. Não custa um centavo. Você não precisa abrir mão da tua alegria, do teu bem-estar para fazer isso. Aliás, eu diria que a alegria e o bem-estar, sem esses pilares, ele pode até existir. Temporário, momentâneo, mas a dor vem sempre depois, né? A lei do retorno é imediata porque não há outra encarnação. Então, aquelas pessoas que cometem alguns deslizes e, na verdade, as pessoas precisam entender que falhas todos nós temos e essas falhas elas podem ser corrigidas em tempo. Porque se a alma está quase pronta, ela vai ainda ter esse tempinho de vida que falta. E na medida que o tempo passa, alguns tombos qualquer um pode levar, né? Vai dar tempo de levantar e seguir adiante. Então, algumas coisas que uma pessoa do bem cometa de ilícito, o retorno não vai vir numa outra vida, não tem outra encarnação. Vai vir agora, muito rapidamente. Cada vez mais rápido, porque o tempo cada vez é mais curto. Então, se eu cometo algo que não é lícito agora, dentro de pouco tempo eu já estou colhendo e tenho que fazer a limpeza daquela energia, né? O ajuste, a harmonização. Dá tempo, basta querer. Nós vamos ver muita coisa acontecer com as pessoas que a gente sabe ou vê, que a gente percebe que vivem ao alcance das nossas vistas, né? Pessoas que cometem certos ilícitos vão ter sérias dificuldades, mesmo que a gente não veja tudo, mas algumas coisas o suficiente para que a gente possa compreender isso. Não vamos aí ficar batendo palmas para o retorno daquele que merece um castigo pelo nosso modo e ótica de olhar, né? Pelo contrário, vamos ter compaixão, porque existem almas que vão passar por situações dolorosas agora, aqui encarnados ainda, mas o grande momento doloroso, a grande dor vai vir depois, né? A longo prazo. Essas almas endurecidas vão ter tanta dor, tanto sofrimento, por tantos milênios em planetas ainda inóspitos, horríveis, onde a vida é quase impossível, mas vão viver aquele quase impossível. A cada um, segundo suas obras, é a lei da criação, é a lei divina. Colheita das próprias sementes que cada um escolheu plantar. Assim como também acontece com as coisas ruins, a lei do retorno nas coisas boas também acontece na mesma proporção.
Se você faz o bem, a lei do retorno é imediata. Quando você se dispõe a fazer qualquer coisa boa em favor de algo, de alguém, logo você recebe. É impressionante como isso está sendo também notado. Obviamente para quem observa, porque tem pessoas que não sei se não querem observar, ou não têm capacidade. Capacidade eu acho até que todos têm, né? Mas não, não se atém à observação. Então não vê nada. Eu trabalho o dia todo nesse trabalho que eu faço. São dezenas, centenas de mensagens. É um trabalho que em torno de 8 a 12 horas, só mensagens. Lendo, ouvindo, respondendo. As pessoas me contam as suas histórias, as suas coisas, seus acontecimentos, os fatos, pedem alguma orientação. E a gente está interagindo com essa mudança, eu digo 24 horas por dia, porque quando a gente está dormindo também está fazendo isso, né? Como é visível a mudança que está acontecendo. Nós vimos, não vou aqui relatar, porque também a gente nunca pede a permissão das pessoas, mesmo que a gente omita seus nomes, relatar fatos que foram narrados aqui. Mas existem coisas que estão publicamente e podemos falar, né? Vamos aqui agora, um exemplo, essa semana. Aquela notícia daquele pequeno submarino, acho que o nome dele é Titã, que fazia uma expedição de turismo para as pessoas milionárias visitar os destroços do Titanic, né? Lá nas profundezas do mar, no Atlântico Norte, onde ele afundou naquela época, em 1912, né? A 3.800 metros de profundidade embaixo d'água, quase 4 quilômetros. Eu penso assim, né? Primeiro lugar que eu já vi alguém postar, né? Para que revirar o passado, né? Mas isso não tem importância. A história é história. Mas eu penso assim, $250.000 para 2 horas e meia de mergulho, dar uma olhadinha através de uma escotilha e voltar para a superfície. $250.000 dá 1.200.000. Pouco mais de 1.200.000 reais. Então, quatro turistas e o condutor do submarino, 5 pessoas foram lá para o fundo do mar. 4 pessoas dá 5 milhões de reais. Tudo bem, cada um gasta o dinheiro onde quiser. É a escolha. Mas no momento que hoje nós vivemos, no mundo todo, com tanta dor, tanto sofrimento, tanta carência, tanta falta de recursos, tanta falta de qualquer coisa, será que não tinha uma forma diferente de gastar esse dinheiro? E podia viajar, ficar uma semana, não 2 horas e meia, 3 horas embaixo d'água. Uma semana viajando para um lugar paradisíaco. Sei lá, tem tanto, com 20, 30 mil reais, 50 mil reais, né? Ainda sobrava 1.200.000. Fazer uma caridade, fazer uma coisa do bem, cria uma empresa que gera um pouco de emprego, que vai produzir alguma coisa, que vai trabalhar numa coisa que vai despoluir a água, a terra, florestas, o ar. Porque agora, daqui para frente, tudo é cooperação. Aquilo que não é cooperação não vai prosperar. Vai se voltar contra o seu dono. O que aconteceu nesse caso ali? A lei da reação imediata. A lei do retorno imediato.
para servir até de exemplo, não é um castigo. Vamos deixar bem claro, o universo, Deus, o Criador, seja lá o que a gente queira dizer, que tem o poder acima de tudo e de todos, não retalha nada, não faz retaliações, não se vinga, não cobra, não exige nada. Mas ele mostra para que as pessoas possam compreender como seguir adiante agora. Olha, eu já vi lei do retorno de fatos ali que leva alguns meses, alguns anos, mas igual a esse eu não tinha visto. Nem chegaram a voltar para cima na superfície. Afundaram e não voltaram mais. É impressionante. Nós vimos agora, uma semana, quem acompanha a ressonância Schumann sabe que teve sempre picos altos e baixos, porque já tem muita informação. A energia da Terra está mudando, a luz está mudando, nossos corpos estão mudando. Então são adaptações, atualizações. Então vem aquele pico. Um pouquinho, bem rápido, 1 hora, 2, sobe lá em cima, depois volta ao normal, porque senão nossos corpos não suportariam. Mas agora, de uns tempos para cá, as coisas começaram a mudar. Nós vimos a ressonância Schumann, depois de 30 e poucas horas de blackout, porque eu acho que o medidor não conseguiu medir a frequência. Quando ela voltou em 182 Hz e teve picos de 190, ficou por mais de 24 horas naquele nível. Sinal que nossos corpos estão já suportando as novas energias que estão chegando. É teste. Mas o grande fato ali não foi essa medição. O grande fator ali que eu fiquei impressionado foi o desenho. Aquele gráfico que aquele aparelho faz. Ele fazia sempre um gráfico como borrado, né, com cores. Uma pintura. Como se fosse um lápis, pintar, em faixas. E nesse desenho agora, o gráfico foi totalmente diferente. Ele desenhou uma geometria. Tanto é que os órgãos governamentais que cuidam dessa parte mandaram apagar tudo. Porque, obviamente, mostrou uma coisa que eles não queriam que mostrasse. E tem gente que entende. Informações do alto estão chegando toda hora para os canalizadores. Nada fica escondido. Mandaram apagar tudo. Tanto é que depois de outro apagão, voltou, mesmo com a ressonância ainda lá em cima, alta, eles voltaram a desenhar. Certo, fizeram uma adaptação lá, com os risquinhos de novo, né? Como se fosse um lápis de cor. Mas a mensagem foi dada. Eu vi logo em seguida. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei impressionado, já vi que tinha uma mensagem. Mas eu não, como eu sempre digo, eu não faço leitura da geometria sagrada. Mas quem entende sabe. Assim como quando surgiu aquele agroglifo em outubro de 2022, aqui pertinho de onde eu moro, aqui no município de Ipuaçu, que é vizinho aqui meu, eu mandei a foto tirada de um drone, do alto, porque é do alto que se enxerga, do chão não tem como ver a geometria. E a resposta foi que a mensagem dizia que chegou o tempo da integração, corpo, mente, alma, espírito, né? E que é o nosso eu. E também a integração com os demais elementos da natureza. Água, fogo, terra, ar e éter, né? Que é o quinto elemento. É chegado o momento da integração porque o tempo final se aproxima. Nós vamos ser integrados no Uno, né? Porque nós vamos subir agora. Subir, fazer ascensão. O que é ascensão se não é subida? Um elevador a gente chama de elevador, mas o nome dele é um ascensor, né? Porque ele sobe e desce, mas
Na verdade, sobe e desce é o elevador, porque a ascensão sobe, não desce mais. Ascensionar é subir, elevar-se e não descer mais. Esse gráfico, as informações que chegaram diziam claramente, observem que ele mudou, ele estava sempre na vertical, este eles fizeram na horizontal. Então, em cima, na parte superior, estavam os desenhos como se fosse um lápis de cor, como antes, aqueles riscos, né, larguinhos, né, em linha mais ou menos reta, em faixas. Depois ele começou a aparecer umas figuras geométricas meio apagadas, e depois embaixo aquelas figuras bem claras, bem nítidas. Aí as mensagens que vieram diziam, né, que em cima mostrava a Terra 3D, a vibração da Terra 3D. Logo abaixo, na parte intermediária, a vibração da Terra 4D, quarta dimensão. E embaixo, a vibração da Terra 5D. Obviamente, há muito tempo eu já acompanho as mudanças e sabia que a ressonância Schumann, que sempre foi 7,83 Hz, na velha Terra, na nova Terra ela ficaria estabilizada em 49 a 50 Hz, entre esse meio, 49 e 50. É onde ela vai estabilizar. Então ela dá os picos, sobe, desce para fazer os ajustes e depois ela vai estabilizar. E ela está estabilizando, tanto que ontem ela ficou mais ou menos estabilizada nessa faixa de 40 e pouco, 60, né? Está estabilizando, vai estabilizar. Mas ela mostrou a integração das frequências também 3D, 4D, 5D, é o que nós estamos fazendo. Todos nós estamos fazendo essas adequações, essas atualizações. Quanto tempo já foi dito isso? Estamos tendo picos de consciência. Tem pessoas que já têm picos de consciência de sexta, sétima dimensão. Quando a nova Terra estiver totalmente dentro da quinta dimensão, a faixa mínima de frequência é quinta dimensão. Não ter mais terceira nem quarta. As frequências vão ser totalmente diferentes. E depois, sim, as consciências da nova Terra vão poder tangenciar em 5 faixas dimensionais. Quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Então vai subir a consciência. Mas a consciência sobe de 79, que é a mínima, né? Isso é consciência, não é ressonância, tá? Vamos separar aqui as coisas. A consciência na velha Terra era 1, 2%. Um gênio conseguia 3 a 5%. Agora nós vamos subir para a quinta dimensão, a consciência mínima vai estar em 79, é um salto quântico excepcional. E depois na sexta, sétima, oitava e nona dimensão, a consciência sobe para 80, 90, até chegar aos 100 lá na nona dimensão. Quando ela mantiver a consciência permanentemente, no mínimo na nona dimensão, ou seja, 100%, aquela alma pode fazer um novo salto e ir para a 10ª dimensão, que é uma outra faixa dimensional. Não sei se vai ser na nova Terra ou em outro lugar do mundo, dos mundos, dos universos infinitos. E o corpo vai ficar cada vez mais leve, tanto que a partir da 12ª dimensão o corpo ele não é mais matéria. Também foi falado isso muitas vezes aqui. Então, agora tudo está muito, muito acelerado. Nós vamos ver a lei do retorno assim. Bateu, valeu, né? Não tem mais espera. Cada vez mais rápido. As atitudes nossas terão retorno imediato. A omissão também. Se você deixar de fazer as coisas, o retorno vai ser rápido. Porque diz assim, olha, te mexa que o tempo está acabando. É a última volta ao redor do estádio, né? Tem aquelas faixas de corrida lá, é a última volta. Se você já deu 50 voltas, falta uma, agora você vai dar a última e tem que dar tudo, né? E os obstáculos estão ali para você vencer um a um. Assim como tudo vai ser rápido, o retorno também vai ser rápido na cocriação. Você vai cocriar imediatamente. Você não precisa mais de anos de experiência, de pensar, de fazer, de
criar frequência, não. Vai ser cada vez mais rápido. Vai chegar ao ponto que nós vamos atingir aquilo que o Cristo mostrou, quando ele fazia os milagres, as curas. Ele só pensava, imediatamente. Essa é a energia taquiônica, da cura, da cocriação, da materialização. Né? Materializar a luz, porque tudo que é matéria é luz materializada. E nós vamos aprender a fazer isso. Aí nós vamos ver que o mundo realmente se transformará, porque não vamos mais precisar o tempo da espera, plantar uma sementinha para colher os frutos lá adiante. A gente vai usar a luz. A luz que criou a semente, que fez a planta desenvolver, vai criar o produto final instantaneamente. A cocriação está também indo na mesma velocidade. A mudança de consciência, que vai vir, conforme veio aquela informação há uma semana, duas, né? A consciência vai dar um salto de 3.000 anos em um ano. Que legal, né? Aí aquelas pessoas que dizem, mas só vai daqui 1.000 anos, daqui 2.000 anos acontecer a mudança. Vai nada. Para aquele que espera a mudança lá fora, olhando lá uma montanha sair do lugar e ir para outro, bom, isso talvez leve milhares de anos, né? Mas a consciência que tudo muda rápida. E mudou, foi. Né? Aquilo que era não é mais. Os corpos também estão mudando, né? Ativando. Aliás, aquela ressonância Schumann lá, aqueles desenhos que apareceram, né? Aquela geometria, mostra nitidamente o DNA novo. O desenho do DNA da nova Terra. O GNA, que é o DNA galáctico, né? Também, tudo vai mudar. A matéria, que era carbono, já está mudando para cristal, já foi dito isso tantas vezes, e agora vai acelerar. Ninguém vai passar por aquilo que não precisa passar. Quantas vezes eu repito isso? Porque é preciso que nós tenhamos essa confiança. Também ninguém foge de si mesmo, pois a sua consciência é você. E acima de tudo, você vai receber o que você emite. Por ressonância, por frequência. Você é um receptor da tua própria energia. Porque você só vai receber energia de fora de acordo com o que você vibra dentro. É uma sintonia. A frequência, como nós falamos, né? Porque você vai falar em frequência, fala em tudo. Você não acessa uma operadora de celular se você não tem o teu chip na frequência daquela operadora. De jeito nenhum. Você não acessa uma senha, uma conta se você não digitar a senha que você mesmo criou. Você não acessa um aparelho de Wi-Fi se você não tiver a senha, porque é aquilo que habilita. Então a tua consciência, ela vai trazer para você tudo aquilo que você tem dentro de você. É aquela senha. A senha é a consciência. Aí quando falam no novo sistema financeiro quântico, que ninguém vai poder fazer nenhuma transação ilícita, nenhum centavo. Como será? Desde que eu sei dessa notícia, eu tenho aqui comigo que a senha vai ser a consciência. Ninguém pode enganar a sua própria consciência. E assim vai ser a nova Terra. Não vai precisar ninguém mandar, ninguém fiscalizar, ninguém governar. As consciências são autônomas e justas, porque são consciências superiores. Ou nós entendemos isso e vamos começar a entrar nessa nova frequência, ou estamos com complicações cada vez maiores daqui para frente, né?
Aí as pessoas dizem, mas o que que eu faço? Será que eu estou no caminho certo? Será isso? Bom, eu digo que o medo é o maior inimigo nosso, né? Você sabe se você está no caminho certo. Como que você não sabe se você está fazendo o que é certo? Você já aprendeu tudo nas vidas passadas e nessa vida. Você sempre sabe se o que você está fazendo é ético ou não é ético, se é moral ou se não é moral. E se você não tem certeza, olhe se você está fazendo com a intenção no bem, com a intenção de tirar proveito, vantagem, atender o ego, atender às paixões da carne. Bom, ninguém pode te dizer isso melhor do que você mesmo. Portanto, não adianta perguntar para os outros. Pergunte a si mesmo. Pergunte para a tua consciência. Mas tire aquelas crenças de que tudo é pecado, que tudo é proibido. Tem muita coisa que não é pecado e não é proibido, não. É outro problema esse. Aquilo que não causa dor, sofrimento, prejuízo para outro, não pode ser pecado e nem proibido. Quem inventou isso queria que as pessoas ficassem sempre na dor e no sofrimento, porque a dor e o sofrimento cria uma energia que abastece as trevas. Era preciso criar a dor e o sofrimento. E a culpa e o medo são os grandes reatores nucleares que produzem verdadeiras bombas negativas de dor e sofrimento que abastecem as trevas. É uma indústria, uma usina energética. Se você vai fazer uma coisa, mas não está dando prejuízo para ninguém, você sabe que não é uma coisa do mal. Ah, mas a igreja, o governo, não sei quem, lá o vizinho, o meu nono falou que aquilo não podia. Bom, a tua consciência sabe se pode ou se não pode. Não precisa ninguém te dar a resposta. Não adianta levar a sacola de lixo lá na lixeira, uma sacola rasgando, coloca um balde embaixo para recolher aqueles pedaços que caem no trajeto até a rua e depois chega lá e joga dentro da lixeira. Tudo esparramado. Pronto. Bateu as mãos, lavou as mãos, tá tudo certinho. Se desfez do lixo dentro de casa. Mas e lá? Quem vai lá recolher? Como é que fica? Tá certo isso? Então, um exemplo bem simples. Por que você não pensa naquele que vai lá, aquele catador, né, que recolhe, bota no caminhão? Às vezes se emporcalha tudo, se molha todo, se suja, se lambuza, não consegue juntar, deixa lá, daí vem o vento, leva embora, porque perde na calçada, se espalha. Coisa mais triste isso, eu vejo às vezes, né, pelas ruas, lixo esparramado, papel higiênico voando com o vento, entrando até nas garagens, nas casas se tiver aberto. Olha que imundície. Porque um outro não tem respeito. Aí a pessoa diz assim, eu quero ir para a nova terra, Deus o livre, eu sou uma pessoa do bem. Bom, a consciência vai dizer, melhor do que eu, né? A lei do retorno agora é imediata, não dá para esperar e quem esperar vai perder o trem. Porque o trem está apitando lá na curva. Espero que esse áudio tenha dado alguma orientação para vocês. E, como sempre, eu agora vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.